Você já assistiu nosso vídeo sobre números racionais, que fala sobre a passagem de frações para números decimais? Se você ainda não assistiu esse vídeo, é melhor parar esse vídeo aqui e assistir a esse outro primeiro, antes de voltar para esse, para você poder entender esse aqui melhor. Se você já assistiu esse outro vídeo sobre números racionais, você deve se lembrar que eu comentei que toda vez que você pega uma fração e quer passá-la para a forma decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Quando você faz essa divisão, só duas coisas podem acontecer. Ou essa divisão vai resultar num decimal finito, ou seja, com um número limitado de casas decimais, ou então essa divisão vai resultar num número infinito, com infinitas casas decimais, chamado de dízima periódica, ou seja, infinitas casas decimais, mas com um certo padrão de repetição. Não existe uma outra opção, ou vai ser um decimal finito ou uma dízima periódica. Talvez você se pergunte por que uma fração não poderia originar, por exemplo, uma dízima não periódica? Por que uma fração não pode gerar um número que tem infinitas casas decimais sem nenhum padrão de repetição? A aula de hoje é sobre essa explicação, de por que eu tenho certeza que toda fração origina decimais finitos ou infinitos e periódicos. E essa distinção é bem importante porque os números racionais, ou seja, os decimais finitos ou infinitos periódicos, são aqueles que são originados de uma fração. Como as dízimas não periódicas nunca serão originadas de uma fração, elas vão formar um outro conjunto numérico chamado de conjunto dos números irracionais. Bom, para a gente entender então melhor toda essa questão, vamos analisar esses três exemplos de frações que a gente vai passar para números decimais. O número 3 sobre 5, ou 3/5, por exemplo, você pode passar para número decimal fazendo a divisão. 3 por 5. Essa divisão de 3 por 5, bom, 3 não dá para dividir por 5, em princípio daria 0. Mas se quiser continuar a divisão, basta transformar as suas 3 unidades em 30 décimos. 30 décimos dividido por 5 daria 6 décimos. 6 vezes 5 vai dar 30, não sobraria nada. Ou seja, o número 3/5 virou o número decimal 0,6. É um decimal finito. Isso só acontece quando em alguma etapa da sua divisão o resto dá zero. Porque aí a divisão termina e o seu número decimal vai virar um decimal finito. Bom, mas esse não é o único caso possível. Vamos analisar um próximo exemplo. 13 dividido por 11. Esse número fracionário pode virar também um número decimal fazendo a divisão. 13 por 11. Bom, 13 por 11 daria 1. 1 vezes 11 dá 11, sobraria 2. Essas duas unidades que sobraram poderiam virar 20 décimos. E 20 décimos dividido por 11 daria 1 décimo. Vai ficar 1 vezes 11 dá 11, sobraria 9. Se 9 se acrescenta um zero, vai virar 90. 90 por 11 dá 8. 8 vezes 11 dá 88, sobraria 2. Agora presta atenção nesse 2. Esse resto é um resto repetido, na verdade, porque já tinha aparecido outro resto igual a 2 antes. Então, com esse 2, você vai fazer a mesma coisa que já tinha feito antes, vai virar 20. E quando você fizer a divisão, vai dar o mesmo resultado que já tinha dado antes. Quando a gente dividiu 20 por 11, deu 1. Então 20 por 11 vai continuar dando 1 ainda. Repara que quando o resto se repete pela primeira vez, começa a surgir um procedimento idêntico ao que já tinha feito antes, quando esse resto tinha aparecido pela primeira vez. Repare que o próximo resto agora, ó, 1 vezes 11 dá 11, sobraria 9. O próximo resto é o mesmo de antes também. Quer dizer, a partir do momento que o primeiro resto se repete, os próximos restos vão continuar se repetindo numa mesma ordem, de maneira que os resultados que você vai obtendo aqui também vão se repetir numa mesma ordem. Esse 9 vira 90, 90 por 11 já viu que vai dar 8. 8 vezes 11 dá 88, sobraria 2. Ou seja, o segredo para começar a aparecer essa repetição dos resultados é que apareça algum resto repetido pela primeira vez. Porque na hora que aparecer um resto repetido pela primeira vez, os restos abaixo dele vão repetir, ou vão se repetir na mesma ordem que tinham aparecido antes. Então esse é o segredo para as dízimas periódicas. Basta que algum resto se repita pela primeira vez que você vai começar a construir aqui uma dízima periódica. Então vai virar 1,18, 18 reticências. Bom, guarda bem essa ideia. As dízimas periódicas começam a surgir no momento em que você percebe pela primeira vez um resto repetido. No nosso caso, depois dessas duas primeiras etapas da divisão, do 1 e do 8, apareceu um resto repetido e a partir daí os resultados começaram a se repetir. 1, 8, 1, 8, 1, 8.
Nosso último exemplo é um pouquinho mais complicado, 11 dividido por 7. Essa divisão, 11 por 7, daria 1. 1 vezes 7 dá 7, sobraria 4. Transforma essas 4 unidades em 40 décimos para continuar a divisão. 40 décimos dividido por 7 daria 5 décimos. 5 vezes 7, 35, sobraria 5. Acrescenta um zero aqui, vai virar 50. 50 por 7 daria 7. E 7 vezes 7, 49, sobraria 1. Esse 1 se acrescenta um zero de novo, vai virar 10. 10 por 7 dá 1. E resto 3. Repare que até agora nenhum resto repetido apareceu. E aí você deve continuar então a sua divisão. 3 vai virar 30. 30 por 7 dá 4. 4 vezes 7, 28. Sobraria 2 agora. E aí talvez algum aluno mais apressado já olhe para esses resultados e pense: peraí, mas não tinha aquela história de que uma hora o resto ia se repetir? Até agora eu já fiz um montão de divisões e o resto ainda não se repetiu. Talvez ele ache, só olhando para esses exemplos, que isso aqui representa um caso em que o resto nunca vai se repetir. Ou um aluno talvez um pouco mais consciente pense assim: como é que eu posso ter certeza realmente que uma hora o resto vai se repetir? Por que os restos não podem ficar infinitamente diferentes uns dos outros? Ou eternamente diferentes uns dos outros? Por que o próximo resto não podia ser, de repente, o 8, depois o 11, depois o 20? Quer dizer, o que impede que eu tenha infinitos restos diferentes uns dos outros e que nunca surge a minha dízima periódica? Bom, o que impede que isso aconteça, na verdade, é um fato que muitos alunos conhecem desde o ensino fundamental e que diz que não é qualquer número que serve como resto de uma divisão. Quer dizer, o resto não pode ser número qualquer que você quiser. Os restos que se obtém ao longo do processo da divisão têm que ser números obrigatoriamente menores do que esse cara que está aqui. Todos os nossos restos, por exemplo, teriam que ser menores que 7. Se surgir algum resto igual a 7, ou maior do que ele, 8, 9, 10, por exemplo, isso significa que você já cometeu algum erro na sua divisão. Os restos têm que ser todos menores que 7. E isso te deixa com uma lista bem limitada de opções de restos que você poderia ter. O resto poderia ser 0, e aí a divisão terminaria. Ou então, se ele for um resto diferente de 0, poderia ser 1, 2, 3, 4, 5 ou no máximo 6. Você teria apenas 6 opções de restos positivos para essa divisão. O que significa que você começa a gastá-los. E se por um acaso não aparecer nenhuma repetição de resto por enquanto, você vai continuando o seu processo de divisão até uma hora que você perceba que você esgotou todos os restos possíveis. Por enquanto eu não esgotei todos ainda. Eu tenho aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Bom, vou continuar o processo de divisão. Uma hora a gente vai acabar ou repetindo algum resto, ou pelo menos por enquanto esgotando todas as opções de resto que eu tinha. O 2 vai virar 20. 20 dividido por 7 dá 2. 2 é 7, 14, sobraria 6. Por uma grande falta de sorte, por enquanto os restos ainda não se repetiram. Em compensação, nesse momento, estou percebendo que eu já esgotei todos os restos positivos que eu poderia ter nessa divisão. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Isso significa que se eu tiver um pouquinho de paciência e fizer mais uma etapa dessa divisão, de duas uma, ou o próximo resto vai ser 0 e a divisão vai terminar, ou então, já que não tem nenhuma outra opção além dessas que estão aqui, o próximo resto vai acabar repetindo algum desses restos anteriores. Observe, ó, 6 vai virar 60. 60 dividido por 7 vai dar 8. 8 vezes 7, 56. Sobraram 4. Esse resto igual a 4 que surgiu é igual a esse resto igual a 4 que tinha aparecido antes. Ou seja, a partir desse momento vai começar a ser construída a nossa dízima periódica. Quando você transformar esse 4 em 40, 40 por 7 vai dar 5 novamente, que é o mesmo 5 que a gente obteve agora há pouco. Então, os próximos resultados vão se repetir nessa mesma ordem que eu tinha obtido antes. O próximo seria o 7, depois o 1, depois o 4 e assim por diante. Quer dizer, a dízima se constrói no exato momento em que o resto começa a se repetir. Agora, observem que a ideia de que o resto vai se repetir alguma hora tem uma justificativa bem simples. Você tem sempre uma quantidade limitada de restos. Por mais azarado que você seja, você começa a fazer sua divisão e vai repetir esse processo. E se nenhum resto tivesse repetido até agora, você vai estar apenas gastando os vários restos diferentes que você teria. Uma hora você acaba gastando todas as opções de resto que você tem, e aí na próxima etapa você vai ter certeza que algum resto vai se repetir. Talvez isso aconteça até antes. Às vezes você não precisa gastar todos os restos até que algum deles se repita.
Mas se isso for necessário, você sabe que com um pouquinho de paciência, uma hora você esgota todas as opções de resto que você teria. Isso porque a quantidade de restos é limitada, porque os restos têm que ser sempre menores do que o divisor. Então a explicação é essa. Para ficar mais por dentro desse processo de transformação de frações para decimais, faça os exercícios que estão lá no site. Você vai ficar mais bem treinado nessa divisão e vai começar a confirmar em cada processo que você fizer que os resultados serão sempre números decimais finitos ou dízimas periódicas. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá! Você já assistiu nosso vídeo sobre números racionais, que fala sobre a passagem de frações para números decimais? Se você ainda não assistiu esse vídeo, é melhor parar esse vídeo aqui e assistir a esse outro primeiro, antes de voltar para esse, para você poder entender esse aqui melhor. Se você já assistiu esse outro vídeo sobre números racionais, você deve se lembrar que eu comentei que toda vez que você pega uma fração e quer passá-la para a forma decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. Quando você faz essa divisão, só duas coisas podem acontecer. 90 por 11 dá 8. 8 vezes 11 dá 88. Sobraria 2. Agora presta atenção nesse 2. Esse resto é um resto repetido, na verdade. Porque já tinha aparecido outro resto igual a 2 antes. Então, com esse 2, você vai fazer a mesma coisa que já tinha feito antes. Vai virar 20. E quando você fizer a divisão, vai dar o mesmo resultado que já tinha dado antes. Quando a gente dividiu 20 por 11, deu 1. Então 20 por 11 vai continuar dando 1 ainda. Repara que quando o resto se repete pela primeira vez, começa a surgir um procedimento idêntico ao que já tinha feito antes, quando esse resto tinha aparecido pela primeira vez. Repara que o próximo resto agora, ó, 1 vezes 11 dá 11, sobraria 9. O próximo resto é o mesmo de antes também. Quer dizer, a partir do momento que o primeiro resto se repete, os próximos periódicos são aqueles que são originados de uma fração. Como as dízimas não periódicas nunca serão originadas de uma fração, elas vão formar um outro conjunto numérico chamado de conjunto dos números irracionais. Bom, para a gente entender então melhor toda essa questão, vamos analisar esses 3 exemplos de frações que a gente vai passar para números decimais. O número 3 sobre 5, ou 3 quintos, por exemplo, você pode passar para número decimal fazendo a divisão. 3 por 5. Essa divisão de 3 por 5, bom, 3 não dá para dividir por 5, em princípio daria 0. Mas se quiser continuar a divisão, basta transformar suas 3 unidades em 30 décimos. 30 décimos dividido por 5 daria 6 décimos. 6 vezes 5 vai dar 30, não sobraria nada. Ou seja, ou essa divisão vai resultar num decimal finito, ou seja, com um número limitado de casas decimais, ou então essa divisão vai resultar num número infinito, com infinitas casas decimais, chamado de dízima periódica, ou seja, infinitas casas decimais, mas com um certo padrão de repetição. Não existe uma outra opção, ou vai ser um decimal finito ou uma dízima periódica. Talvez você se pergunte por que uma fração não poderia originar, por exemplo, uma dízima não periódica? Por que uma fração não pode gerar um número que tem infinitas casas decimais sem nenhum padrão de repetição? A aula de hoje é sobre essa explicação, de por que eu tenho certeza que toda fração origina decimais finitos ou infinitos e periódicos. E essa distinção é bem importante porque os números racionais, ou seja, os decimais finitos ou infinitos, ou seja, o número 3 quintos virou um número decimal 0,6. É um decimal finito. Isso só acontece quando em alguma etapa da sua divisão o resto dá zero, porque aí a divisão termina e o seu número decimal vai virar um decimal finito. Bom, mas esse não é o único caso possível. Vamos analisar um próximo exemplo. 13 dividido por 11. Esse número fracionário pode virar também um número decimal fazendo a divisão. 13 por 11. Bom, 13 por 11 daria 1. 1 vezes 11 dá 11, sobraria 2. Essas duas unidades que sobraram poderiam virar 20 décimos. E 20 décimos dividido por 11 daria 1 décimo. Vai
Vai ficar 1 vezes 11 dá 11, sobraria 9. Se 9 se acrescenta um zero, vai virar 90.